Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e quero louvar por essa noite, por esse tempo que nós temos aqui para louvar o Senhor e engrandecer o seu nome. Nessa noite nós que nos encontramos gravando e você na sua casa, nós somos gratos por saber que Deus tem feito grandes coisas em nossa vida. Eu quero neste momento convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo 138. Vamos ler juntos esse salmo e ouvir aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, fala aos nossos corações. Assim diz o Salmo 138. Rendei-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que clamei, tu me acudiste e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, e a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Que salmo lindo, um salmo que nos convida a agradecer a Deus por sua fidelidade. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que frequenta essa igreja, que tem nos acompanhado pela internet, nesses cultos que estão sendo transmitidos. Eu não sei como está a sua vida neste momento que nós estamos participando deste culto. Talvez seu coração esteja angustiado com uma tribulação, com uma luta que você vem enfrentando. Mas uma coisa é certa: Deus levará a sua história a um bom termo. Creia que o teu Deus está cuidando de você, protegendo a sua vida e abençoando a sua história. Quero convidar você neste momento a fechar os teus olhos na sua casa e a orar comigo nesta noite, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar neste momento? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente para nos abençoar, para derramar sobre os nossos corações a sua bênção, para colocar em cada um de nós a sua luz. Nós te louvamos porque de uma forma tão extraordinária o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver a tua proteção, nós confiamos que o Senhor está conosco, protegendo e cuidando. E nesta noite nós queremos diante do Senhor confessar os nossos pecados e pedir o teu perdão. Da mesma forma, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Entregamos o nosso trabalho, família, coração, a nossa luta e dificuldade nesse Deus soberano que tudo cuida e tudo protege. Nesta noite eu te louvo, Pai, porque o Senhor irá fazer grandes coisas e nos desafiar a sã doutrina, a palavra da verdade. Que o Senhor nos abençoe. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém. Amados irmãos, eu quero convidar você a cantar comigo o hino 26, que nos diz ao Deus grandioso. Que a gente possa cantar este hino nesta noite, confiando na sua grandeza e no seu poder para com as nossas vidas. Após o hino, iremos cantar 2 canções com o nosso ministério de louvor e ter o nosso tempo de intercessão também. Convido você a adentrar para este momento espiritual, participando na sua casa com muita fé e crendo
que seremos edificados pela palavra do nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Aperfeiçoa-me, corta meu coração.
Pela graça de Deus estamos aqui, amados. E neste tempo que nós vamos iniciar agora, nosso tempo de intercessão. Como eu sempre digo, é muito bom da parte de Deus nós podermos orar uns pelos outros. Orar pelos nossos missionários, pelos enfermos, pelos irmãos que se encontram necessitados. O Senhor, quando foi ao assunto aos céus, Ele deu a mim e a você os meios de graça, que são a palavra, a oração e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E neste tempo de intercessão, é esse momento que nós temos para conversar com Deus, como o Eduardo disse semana passada, algo tão simples, mas tão significativo. E lembrando aqui também as palavras do nosso irmão Eduardo semana passada, intercessão, a oração não tem poder porque a gente tem poder, mas porque a pessoa que a gente ora, o Deus que a gente ora, tem poder para mudar realidades. E a esse Deus eu convido você na sua casa agora, orar e descansar a sua vida no seu poder, na sua soberania. Vamos orar confiados que o Senhor nos ouve e que Ele está com a gente. Quero convidar você na sua casa a dar as mãos às pessoas que estão ao seu lado, para que nós juntos possamos interceder nesta noite. Amado e bondoso Deus, soberano Pai, grande em misericórdia, grande em poder, nós não somos nada para nos aproximar do Senhor em oração, mas reconhecemos que pela Tua graça, pelo sangue derramado na cruz, nós podemos orar nesta noite, Pai, e adentrar a Tua presença para clamar. Primeiramente, oramos pelos nossos missionários. Queremos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um deles. E é nesta fé, nesta crença, que nós pedimos que o Senhor continue sustentando e provendo aquilo que for necessário. Supra-os financeiramente, emocionalmente, abençoe os seus trabalhos nesse momento de crise, neste momento de dificuldade que nós temos vivido para a questão da pandemia. Que o Senhor esteja com eles, cuidando e protegendo, Pai. Eu clamo ao Senhor neste momento daqueles que se encontram enfermos. Peço ao Senhor que visite-os conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E se assim aprouver ao Deus dos céus, curá-los, rogamos, Pai, que o Senhor possa estar fazendo. Não estamos exigindo, mas pedindo de forma humilde a Tua vontade sobre cada vida que se encontra enferma. Oramos, ó Pai, pela crise que temos vivenciado no nosso país. Não somente uma crise econômica, uma crise na saúde, na política, mas acima de tudo, uma crise na igreja. Nós vivemos tempos tão difíceis, Pai, onde o Seu Evangelho está sendo negociado, onde pessoas que se professam cristãs não vivem a palavra de Deus. E nós sabemos, ó Pai, que isso é algo muito triste. E como falamos semana passada, nós pedimos perdão por isso ao Senhor. E rogamos ao Pai que o Senhor intervenha e restaure a fé evangélica no nosso país. Abençoe cada pessoa que está vendo este vídeo agora, participando deste culto. Peço ao Senhor que os visite nas suas necessidades, nos seus dilemas. Peço ao Senhor que opere um milagre em cada lar, em cada família, Pai. Que Teu Espírito Santo repouse sobre cada família e que em nome de Jesus possamos ver a Tua luz sendo derramada. Que a Sua graça e Seu amor sejam derramados sobre cada lar, sobre a nossa igreja aqui inclusive. Abençoe-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Louvamos ao Senhor, vamos a mais uma canção e após a canção, a reflexão nas Sagradas Escrituras com o reverendo Rickson, que está ministrando a nossa vida nesta noite. Pelo teu
irmãos, eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Judas. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, irmãos. Iniciaremos a nossa leitura a partir do verso 17. A Epístola de Judas tem um capítulo apenas, e nós faremos a leitura do verso 17 até o verso de número 23. Judas 17 a 23. O texto das Escrituras Sagradas diz o seguinte: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, irmãos, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Até aqui, irmãos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos nos reunindo novamente. Apesar das nossas limitações, apesar do distanciamento seguro entre as pessoas, o Senhor está proporcionando algo ímpar na história da tua igreja. E é um privilégio, Deus, que o teu nome seja louvado nesse momento, e poder viver a tua palavra verdadeiramente nas nossas vidas, em meio a dias tão difíceis, em meio ao caos, em meio ao isolamento, onde nós estamos pressionados, onde nós estamos acometidos, alguns perdendo parentes, outros enfermos, mas nós temos visto com os nossos olhos o teu nome sendo louvado, adorado. Glória a Deus por isso, Pai. Use-me como canal de bênção para comunicar o teu evangelho aos meus irmãos, aqueles que estão aqui e aqueles que nos acompanham pela internet. Faça isso nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o reverendo Newton já fez de maneira bem exaustiva um estudo bíblico a respeito dessa epístola de Judas. E por vezes eu me senti confrontado e desafiado a me debruçar sobre essa epístola para tentar entender, para tentar absorver as preciosidades de Deus sobre minha vida. E nós tivemos pelo menos 5 estudos a respeito dessa epístola aqui, onde foi feita uma exposição da carta e foi também feito as aplicações necessárias para as nossas vidas. Eu sei que talvez você ainda não esteja inscrito no nosso canal e você talvez não tenha assistido esses estudos bíblicos, mas você pode acessar lá no canal no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana Koinonia, e você vai ver lá uma playlist da Escola Dominical, onde tem os 5 estudos na Epístola de Judas, abençoadores para a sua vida. Eu me senti, como eu falei para os irmãos, desafiado a poder me debruçar nessa epístola e também trancar o cadeado e jogar a chave fora para a gente poder fechar esse estudo aqui de maneira expositiva nessa noite e ser abençoado e tentar entender o que Deus tem para a vida da sua igreja nos dias atuais. O que Deus espera da minha e da sua vida para os dias de hoje. Eu não estou falando nem a respeito da pandemia, estou falando da minha e da sua vida como comunidade,
como igreja, o que Deus espera de nós a partir daqui. Qual deve ser a nossa postura em meio a todo esse sofrimento que nós estamos passando, todas as perdas, todas as dificuldades, todas as tempestades que temos enfrentado. Porque, como os irmãos sabem, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta está nas regiões dos principados, potestades. E muita coisa tem acontecido no seio da igreja, em que os nossos olhos estão passando desapercebidos. Irmãos, em pleno século 21, nós temos visto pela primeira vez no Brasil um grande crescimento numérico na igreja chamada evangélica. Há um grande crescimento, entre aspas, de crentes que estão adentrando o seio da igreja evangélica. E quando eu digo crentes, entre aspas, é porque eu estou colocando realmente em dúvida e questionando aqui o crescimento genuíno da igreja chamada evangélica na nossa nação, no nosso país. Esses novos crentes, entre aspas, que estão enchendo as igrejas, são realmente convertidos? Se é que nós podemos julgar a salvação de alguém, mas será que a igreja está sendo preenchida com crentes realmente convertidos? Essas pessoas estão realmente entregando as suas vidas nas mãos do Senhor e vivendo a sua vida de acordo com os princípios eternos? Ou são nominalmente convencidos do Evangelho na atualidade, no mundo pós-moderno, que não é nem mais pós-moderno, nós podemos falar, e sim um mundo digital? Eu tenho certeza que eu não sou o único a questionar esse crescimento numérico da igreja, porque muitas vezes eu já fui pressionado a responder, irmãos, quanto aos pastores televisivos, pregadores de rádio, líderes que difamam a igreja, corrompendo o bom costume do santo. São estes que estão conduzindo uma massa de pessoas enganadas por um evangelho corrompido. Eles exploram a ignorância dos fiéis, enriquecendo as suas empresas chamadas de igrejas. São estes que o próprio apóstolo Pedro e o próprio Senhor Jesus Cristo chamou de falsos mestres. Eu quero convidar você, nós lemos esse texto na escola dominical hoje, mas eu quero convidar novamente você a dar uma olhada nesse texto, que é de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Abre a sua Bíblia aí, meu irmão. Você que está em casa também acompanhe essa reflexão com a sua Bíblia aberta, tá bom? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de número 22, Jesus também vai nos alertar a respeito. Marcos 13, versículo de número 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Que coisa séria, hein, meus irmãos? Toda essa situação nos deixa, no mínimo, com a pulga atrás da orelha, como diz a expressão, como diz o ditado. No mínimo. Em acreditar no genuíno crescimento da igreja evangélica no Brasil. Mas observando as Escrituras Sagradas,
aprendendo aqui com a epístola do apóstolo Judas, irmão de Tiago, meio irmão de Jesus, a como lidar com as heresias introduzidas na igreja que afetam diretamente na salvação dos perdidos, que estão despojados do verdadeiro evangelho da graça. Então eu queria pensar nesse crescimento da igreja evangélica com os irmãos. Porque se esse crescimento ele é genuíno, amém, aleluia por isso. Mas se esse crescimento não é genuíno, não é verdadeiro, se é um falso crescimento da igreja, então esse crescimento desonra o nome de Cristo. Então quais seriam os cuidados que nós deveríamos ter quanto a esse falso crescimento da igreja evangélica? Quais deveriam ser as nossas atitudes? Qual deveria ser a minha e a sua postura quanto a esses falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, que se introduzem sorrateiramente no seio da igreja, carregando uma massa de pessoas, enganando-as, explorando a fidelidade dessas pessoas? O que eu e você temos a ver com isso tudo? Aí eu quero levantar algumas lições para mim e para você nesse texto aqui, meus irmãos. Os cuidados quanto ao falso crescimento da igreja. Em primeiro lugar, o cuidado que nós temos que ter em mente. Temos que ter em mente e no coração o evangelho da graça. Puro e simples. Simples mesmo, assim. Quando nós guardamos, como diz a palavra de Deus, as escrituras, os princípios da palavra no nosso coração, nós conhecemos intimamente essa palavra, então qualquer coisa que é acrescida ou diminuída às escrituras sagradas, nós conseguimos discernir. A primeira lição para as nossas vidas, para mim e para a sua é essa: ter em mente e no coração o evangelho da graça, puro e simples. Vamos dar uma olhadinha no versículo de número 17, 18 e 19 de Judas, o que diz lá: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, os que não têm o Espírito. Se tudo que você ouviu até hoje sobre o evangelho da salvação não foi suficiente, entrou por um ouvido e saiu pelo outro lado, certamente isso deixará a sua vida vulnerável às ações do diabo. Mas se você ouviu então a palavra pregada sobre a salvação da graça, guardou todo o aprendizado, fazendo com que esse conhecimento desça 40 centímetros do seu cérebro, da sua mente para o seu coração e guardar no seu coração, então isso tem uma proporção gigantesca, impactante, transformadora para a sua vida. Então você está preparado para discernir entre esses falsos profetas, entre esses falsos líderes, esses falsos mestres que se introduzem no seio da igreja e tentam deturpar a palavra de Deus, destruir a comunidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas estava preocupado com a vida dos cristãos na igreja aqui, meu irmão e minha irmã, pois os falsos profetas estavam invadindo o seio da igreja, deturpando o genuíno evangelho da graça pregado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses falsos profetas, que influenciados pela filosofia grega, com pensamentos gnósticos, causaram grande alvoroço quanto ao crescimento da igreja no primeiro século. Judas está exortando a igreja e ele está dizendo: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Judas está alertando a igreja quanto aos seus corações corrompidos pelo pecado, corações vazios de Deus, corações manipulados facilmente pelo diabo, corações pobres de Cristo. Os cristãos estavam esquecendo a cruz que um dia os apóstolos pregaram para eles.
E agora a igreja, ela depende de 40 centímetros para se proteger. Eu estou brincando com aqui esses 40 centímetros, porque geralmente a distância entre o cérebro, entre a mente e o coração, 40 centímetros. A igreja, ela dependia de poder guardar a palavra na sua mente, no seu coração, para se proteger. Ou seja, é preciso ter na mente, ter no coração o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Guardar como algo mais valioso da sua vida no seu coração. A salvação pela graça. Meu irmão, me irrita bastante o fato de que as igrejas de hoje, elas estão muito preocupadas com a maneira pela qual elas devem crescer, então fazem as suas estratégias, determinam ali o caminho que eles devem seguir para fazer com que a igreja cresça numericamente, mas elas não estão preocupadas com o fundamento pelo qual edificar, a saber, Cristo Jesus. Então, muitas delas traçam planos estratégicos de crescimento que são intocáveis, assim como a Arca da Aliança era. Fazem campanhas para vender o feijão curandeiro por R$1.000, a água benta que se você tomar você é curado do Covid-19. Fazem, programam seus eventos, chamam a atenção do povo, aglomera pessoas, enfim, decidem os seus próprios destinos, como se tivessem o domínio do seu próprio futuro, do seu próprio destino. E quando alguém discorda, então, dessa estratégia que é determinada por esse líder aleatório, enfim, logo se projeta uma outra ideia, aluga um galpão vazio, racha a igreja, levando a igreja à destruição, leva alguns membros da igreja para se reunir em outro lugar. Então, cria-se uma nova comunidade. E a impressão que nós temos é que a igreja está se multiplicando, quando na verdade ela está dividindo. Se você parar para pensar, meu irmão e minha irmã, nossa comunidade aqui na rua, até um tempo atrás nós tínhamos pelo menos a nossa igreja mais 2 comunidades. E aí, se você andar pela rua de trás, você já conta mais 3. É uma bênção ter a igreja de Deus no bairro. Quanto mais igreja, melhor. Mas será que essas igrejas, assim como a nossa, estou me colocando no lugar também, será que nós estamos crescendo para multiplicar ou nós estamos dividindo e então nós temos a impressão de que a igreja está crescendo? Portanto, nós vemos uma realidade de um falso crescimento, entre aspas, eu quero dizer o falso aqui. Igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Cristãos, entre aspas, cheios de si, mas vazios da graça. E aí, qual o resultado disso, historicamente falando? Divididos em 3 grandes categorias aqui, os evangélicos, nós chamados, conhecidos como evangélicos, nós seguimos crescendo. E eu fui olhar uma pesquisa, meus irmãos, agora essa semana, a respeito do crescimento da igreja. A igreja evangélica, ela tem crescido 0,8% ao ano, o que é bastante coisa. É uma bênção, se isso for realmente verdade. Nós hoje nos encontramos com um número de 42 milhões de evangélicos no Brasil. Se você voltar isso há 20 anos atrás, você nem imaginava tantos evangélicos assim no nosso país. Representamos cerca de 20% da população hoje são evangélicos. Segundo essa pesquisa que eu li, no ano de 2032, se a igreja continuar crescendo dessa forma, a 0,8%, em 2032, nós vamos estar equiparados, numericamente falando, com os católicos no nosso país. Olha só, como isso é importante para mim e para a sua vida. Porque se a igreja realmente estiver crescendo, se a igreja realmente estiver impactando o lugar onde ela se encontra,
Então, está havendo um avivamento nesse momento. Deus está operando no nosso meio esse momento. E nós não podemos deixar com que isso passe desapercebido aos nossos olhos. Agora, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Por que esse crescimento tão acelerado? Será um avivamento no nosso país? Será um avivamento no Brasil? As pessoas estão guardando com elas todo o ensino bíblico com relação ao pecado e à salvação pela graça? Jesus opera milagres nessas igrejas pela sua própria vontade? Qual será o segredo do crescimento dessas igrejas chamadas evangélicas? E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, você que nos acompanha, todos que estão aqui, meus irmãos. Cuidado. E eu quero, com muito amor, exortar a sua vida, assim como Judas exortou a vida da igreja no primeiro século. Tome muito cuidado, porque você pode facilmente se iludir com a sua igreja, ver maravilhas acontecer dentro da sua comunidade, pessoas se alegrarem com um movimento chamado gospel, pessoas chorando porque ouviu uma boa palavra, estão emocionadas, foram tocadas, mas no final das contas, quando você se atentar para a palavra de Deus, pura e simples, e aí você avaliar o que está acontecendo, você vai ver que Deus não tem nada a ver com esse movimento. Você foi fisgado pelo seu mal, pela sua ganância, pelo seu ego, e por 40 centímetros, Jesus Cristo deixou o trono do seu coração. Quando você menos percebeu, você foi levado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelas suas próprias vontades. Por isso, nessa primeira lição, eu quero desafiar você, meu irmão, você que nos assiste. Guarde o seu coração. Guarde dentro do seu coração a palavra de Deus. A verdadeira palavra que transforma. Porque o falso crescimento da igreja desonra o nome de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus Cristo esse crescimento não seja essa pintura que eu estou desenhando para os irmãos, que era a realidade no primeiro século. Porque se nós guardarmos essa palavra, o evangelho da salvação pela graça, pura e simples, no nosso coração, na nossa mente, então nós vamos discernir o tempo, nós vamos discernir os nossos líderes, nós vamos discernir muito bem o que é a palavra de Deus, o que é acréscimo. Amém? Mas uma segunda lição que eu quero pensar aqui com os irmãos. Como nós devemos tomar cuidado, então, com esse falso crescimento da igreja? Em segundo lugar, nós devemos usar o amor como ferramenta para o crescimento da fé e da piedade dos cristãos. Versículo de número 20, versículo de número 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Os falsos profetas que se introduziam nas igrejas primitivas, eles queriam arrebanhar o máximo de número de pessoas para destruir, então, o cristianismo, a comunidade cristã. Usavam das suas artimanhas para conseguir alcançar os seus objetivos. Mas neles não havia amor, até porque eles nem acreditavam que a carne era boa. Eles acreditavam que a carne era ruim, que a matéria era ruim. Estudamos isso com o pastor Nilton aqui, nesses estudos bíblicos a respeito da epístola de Judas. Se você não acompanhou, mais uma vez, entra lá no nosso canal e assista para você ser abençoado. Mas eles acreditavam que na criação não havia nada de bom. Então eles se dedicavam a uma falsa espiritualidade para evoluir e uma vida melhor em uma esfera celestial, numa esfera espiritual. Quanto mais eles se dedicavam espiritualmente falando, eles
se tornavam homens e mulheres melhores. Você já ouviu alguém afirmar isso para você alguma vez? Algum amigo, algum vizinho, algum parente? Que sua vida aqui na terra é ruim e você precisa se dedicar e melhorar cada vez mais para obter uma espiritualidade elevada, alcançar o céu, alcançar o novo tempo, o novo mundo? Qual que é o problema dessa afirmação aqui, meu irmão e minha irmã? O fato é que Deus, Ele disse lá em Gênesis 1, versículo de número 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí no versículo de número 31 de Gênesis capítulo 1, ele vai dizer assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Se a palavra de Deus é a verdadeira e a absoluta, como eu posso discordar dela, dizendo que a criação é ruim, quando a própria palavra de Deus diz que tudo quanto Deus fez era bom? Quando Ele fez o homem, Ele disse, é muito bom. O mal que conhecemos, nós só conhecemos pela liberdade que tínhamos no jardim de escolher e obedecer a Deus, pelo amor ou pela dor. Infelizmente, Adão e Eva, eles optaram por conhecer o mal. Então o pecado distorceu a imagem e a semelhança de Deus. Nós não deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus, mas deixamos de refletir a imagem e semelhança de Deus perfeitamente. Então, aí Cristo entra na minha e na sua história. É aí que Cristo coloca o meu nome e o seu nome na agenda dele, e ele se encarna. E por amor ele se entrega por você, ele morre, ele vai até a cruz e derrama o seu sangue para a purificação dos nossos pecados, para o cancelamento do pecado que nos condenava eternamente, pelo erro que Adão e Eva cometeram no jardim. Então, quando Jesus faz essa obra maravilhosa na minha e na sua vida, Deus nos traz de volta para o jardim, e então nós refletimos novamente a imagem e semelhança de Deus como era no Éden. Do Gênesis da criação ao Gênesis da redenção, Cristo consumou em nós a vida eterna. Que exemplo extraordinário, meu irmão. Não há amor maior do que esse. Não há amor como esse de Cristo Jesus, que se entregou por mim e por você naquela cruz. Um amor incondicional. E alcança a todos nós que estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Judas exorta a igreja a se guardarem nesse amor, no amor de Jesus Cristo, o amor sacrificial, o amor benigno, o amor constante, o amor altruísta, o amor incondicional, o amor eterno, o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas está exortando a igreja, e eu estou trazendo essa exortação para mim e para a sua vida, meu irmão e minha irmã, que possamos viver o amor de Cristo Jesus fraternalmente nas nossas vidas. Porque esse amor é a melhor ferramenta que Deus nos deu para vivermos dias como esse, em que precisamos de fé, em que precisamos viver verdadeiramente uma vida de um verdadeiro cristão. O amor é a ferramenta para o desenvolvimento da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 31, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que o amor é o caminho excelente para a edificação da mesma com dons espirituais. O amor é o caminho perfeito, é a ferramenta correta que Deus coloca nas nossas mãos para experimentarmos o poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E a igreja de Cristo Jesus só é edificada através do amor que Ele derrama na nossa vida.
Sem o amor, a igreja pode crescer em números, porém ela nunca crescerá para a expansão do reino de Deus, porque o reino de Cristo não é este mundo. O seu reino se faz habitação em nós, por meio de nós, apesar de nós. Onde o amor habita, ali está a manifestação da graça de Deus. Então, meu irmão, eu quero fazer as minhas palavras as palavras de Judas. Ame o seu próximo, a ponto de guardá-lo de falsos profetas, de falsos ensinos. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se nós queremos viver um momento ímpar nas nossas vidas hoje, principalmente graças a Deus, porque o nosso estado, essa pandemia já está indo embora, diminuindo. E nós estamos podendo, pelo menos de maneira limitada, poder nos ver, poder nos encontrar, reunir com um número limitado de pessoas, mas Deus tem derramado graça nas nossas vidas. O que nós precisamos? Nós precisamos do amor. Para passar por dias assim, nós necessitamos do amor de Cristo derramado em nós e compartilharmos esse amor no meio da comunidade. Porque há pessoas que estão perdendo os seus parentes, há pessoas que estão ficando desempregadas, há pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, estão precisando de um arroz, de um feijão. E nós não fazemos isso por obrigação, porque queremos ser melhores espiritualmente. Não, nós fazemos isso porque Deus fez isso conosco. Quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós estávamos perdidos no pecado, que nos condenava eternamente à morte, Ele veio ao nosso encontro por amor. O Senhor Jesus Cristo se entregou por mim e por você, por amor a nós, para a salvação das nossas vidas. Esse é o evangelho puro e simples que você tem que guardar no seu coração e na sua mente. Qualquer acréscimo aos ensinamentos bíblicos a respeito dessa salvação é anátema, é maldição. E ai daquele que se levanta na igreja, ai daquele que lidera os irmãos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que manipulam a palavra de Deus, deturpando os seus ensinos, os seus princípios, para os seus próprios prazeres, para promover a sua própria imagem, para explorar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus pesa a mão sobre você, se você faz isso. Deus pesa a mão na vida daqueles que lideram a igreja de Jesus para o seu próprio bem, para a exploração desse povo, que muitas vezes frequenta uma igreja com um coração puro, ingênuo, esperando uma bênção do Senhor, esperando algo sobrenatural de Deus, e muitas vezes é levado a fazer coisas que a Bíblia condena. Mas finalmente, em terceiro lugar, quero finalizar aqui, meus irmãos, um outro cuidado que nós deveríamos ter com o falso crescimento da igreja. Em terceiro lugar, voluntariedade cristã para auxiliar no amadurecimento dos que estão fracos na fé, que estão sendo enganados por doutrinas estranhas. Versículo de número 22 e 23. Judas: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo contra outros. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Eu quero ler esses dois versículos com os irmãos. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que Judas está nos ensinando aqui. Isso é precioso. Muitas vezes nós olhamos com a cara meio assim torta para algumas pessoas que são ferrenhas a respeito da palavra de Deus, que muitas vezes soam até como religiosos demais. Mas olha o que Judas está falando da nossa postura como igreja. Vamos ler todos juntos? Judas, versículo 22 e 23. Vamos lá. E compadecei-vos.
É. Judas, no versículo número 22, exorta a igreja aqui para que nós, voluntariamente, usemos de compaixão com aqueles que estão fracos e confusos na fé. O que é compaixão aqui, meus irmãos? Se a gente for, pelo menos no dicionário, tentar entender essa palavra, é a dor que nos causa o mal alheio. Compaixão é você empaticamente sentir a dor do outro, é tomar para si. Se Judas está exortando a igreja a se compadecer daqueles que estão sendo enganados por doutrinas estranhas, é porque esse mal causa uma ferida difícil de suportar sozinho. Você já foi enganado por alguém? Quantos aqui já foram enganados por alguém? Levanta a mão. Alguns. Se você já foi enganado por alguém, você sabe o que eu estou falando. E aí, quando isso acontece, nada melhor que um verdadeiro amigo, que um irmão, nada melhor do que a família estar do lado para amparar, dividir essa dor que é tão difícil suportar. Por exemplo, uma traição. É uma dor muito grande, meu irmão, minha irmã. E sozinho, talvez, você não consiga suportar. Nós não paramos para pensar o que as falsas doutrinas podem causar na igreja. Porém, mais cedo ou mais tarde, você perceberá em sua vida a importância de lutar contra esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas. É por causa de falsos profetas que há muitas pessoas machucadas nas nossas igrejas, precisando de aconselhamento pastoral. Aqui nós já atendemos muitos, não é, pastor? Muitos, que vieram de outras igrejas com ensinamentos estranhos, e quando chega aqui, quando lê a palavra, pura e simples, vai dizer: o que eu aprendi? O que isso afeta na minha vida? É por causa desses falsos profetas, então, que muitas igrejas estão machucadas, demasiadamente machucadas. Falsas doutrinas que exploram o povo, enriquecendo igrejas, enriquecendo chamados pastores, manchando o nome de Cristo. A desgraça que é causada por falsos profetas, nós não conseguimos nem calcular. Por isso é importante ter compaixão uns dos outros, gerando unidade em Cristo, pregando o verdadeiro evangelho da salvação pela graça. Precisamos, irmãos, ter compaixão daquele que está confuso de ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Mas no versículo de número 23, Judas vai falar, ele exorta a igreja para que voluntariamente possamos salvar uns aos outros da condenação eterna, arrebatando-os do fogo. A compaixão, como eu falei para vocês, irmãos, é a ferramenta para salvar os fracos na fé da condenação eterna. Certa vez, em uma vigília, eu conversava com um menino a respeito de algumas batalhas que nós enfrentamos na vida, sobre o poder de Cristo em nós, e então eu fui percebendo que ele estava muito interessado naquele assunto ali, que a gente estava conversando, que a gente estava compartilhando. Ele me perguntou algumas coisas a respeito do céu, a respeito do inferno, e então eu fiquei até empolgado com aquele momento ali de poder falar do Evangelho, compartilhar do Evangelho com ele. E aí, quando eu perguntei para ele se ele frequentava alguma comunidade, alguma igreja, ele disse assim: sim, eu sou evangélico, pastor. Aí eu fiquei confuso naquele momento. Fiquei até um tanto preocupado. Como assim? Você é evangélico? O menino, ele frequentava uma igreja evangélica, mas nunca tinha ouvido sobre a obra redentora de Cristo. Isso soa estranho para você? O que ele ouvia nos seus cultos de adoração? O que estavam pregando no púlpito da sua igreja? O que eles estavam ensinando naquela igreja?
Porque tem muita gente enchendo as cadeiras dos templos evangélicos nos nossos dias e estão indo para o inferno, porque estão sendo enganados. Nunca sequer ouviram uma vez a respeito da condenação, a respeito da realidade do inferno, da nossa vida sem Cristo. E as igrejas estão cheias dessas pessoas, ignorantes a respeito da salvação. Para onde é que a nossa igreja evangélica está indo, meu irmão e minha irmã? Qual caminho nós estamos percorrendo e trilhando? Precisamos estar com o nosso coração cheio do Espírito Santo para discernir bem a verdade que há por detrás do crescimento chamado gospel dos nossos dias. Que tipos de pessoas estão participando desse movimento? Quem são os seus líderes? O que eles têm pregado? O que eles estão cantando nos seus púlpitos? Quais são os valores eternos, os princípios eternos contidos nessas músicas? Salve seu irmão de ser enganado por Satanás, por movimentos vazios de Jesus Cristo. Mas Judas continua dizendo, no versículo de número 23, ele exorta a igreja para que voluntariamente use de compaixão temerosa, odiando tudo que é contaminado pelo herege. Olha lá, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Finalmente, Judas ele exorta a igreja aqui a deter o mal pela raiz. Odiar tudo que é contaminado é lutar com a palavra de Deus vigorosamente, para que o pecado esteja do lado de fora das portas da igreja. O pecado que destrói uma vida é capaz de destruir um casal, é capaz de destruir uma família, é capaz de destruir até mesmo uma igreja. Os irmãos que estão aqui conosco, na nossa comunidade, que frequentam essa igreja, sabem muito bem do que eu estou falando, já passamos por isso 2 vezes na história da nossa igreja. Quando o pecado sorrateiramente vai entrando no meio da igreja, por alguns líderes, e então esse pecado é como um vírus, vai espalhando e destrói uma vida e destrói uma família até destruir uma igreja. É preciso cortar pela raiz. Temos a graça de Deus que nos une em amor para nos arrependermos das nossas falhas, segundo o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 18. Para que haja perdão, então, é preciso ter arrependimento. É preciso ter, sobretudo, amor, compaixão. Deus ama o pecador que se arrepende, mas odeia o seu pecado. O Deus que é amor também é o Deus de justiça. Por essa razão, meu irmão e minha irmã, Deus destruiu o pecado da morte em Cristo Jesus, para te alcançar, para te perdoar, porque Ele te ama. Deus te ama de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho, que poderia salvar toda a humanidade naquela cruz, na cruz do Calvário. Portanto, meu irmão, quero concluir aqui. O verdadeiro crescimento da igreja ela deve ser passivo à ação de Deus e à pregação do puro evangelho da graça, desprovida de qualquer adição herética. Porque é pela genuína palavra que não tropeçaremos em falsos ensinos, que não seguiremos os falsos líderes que se introduzem sorrateiramente nas nossas igrejas. É pela palavra, é pela genuína palavra que seremos verdadeiramente salvos e libertos do juízo de Deus. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, e a você que talvez lidera uma igreja explorando essa comunidade para o seu próprio benefício, deixa a igreja ser igreja. Deixa a igreja ser igreja. Deus há de levantar homens, assim como já tem feito na nossa história, homens sérios, líderes
ungidos por Deus para transformar o meio em que está, para levar o Evangelho, transformar vidas, transformar ambiente, transformar sua família. E quando você guarda a palavra de Deus, a genuína palavra na sua mente e no seu coração, a palavra, o Evangelho da salvação pela graça, então tenho certeza que você saberá discernir corretamente líderes na sua comunidade, homens e mulheres que são levantados para liderar cristãos, igreja. E então nós saberemos finalmente, assim como Judas exortou a igreja, eu quero trazer essa exortação e aplicar para as nossas vidas. Nós saberemos se realmente a nossa igreja está crescendo, se está crescendo pela ação de Deus ou se está crescendo pela ação do homem. Que Deus te proteja de homens assim, em nome de Jesus. A Deus toda a glória pela palavra que ouvimos hoje, pela boca do reverendo Rickson. Quero agradecer a vida do pastor Rickson, que nos desafiou nessa noite a realmente olharmos para a realidade da nossa nação, principalmente do movimento evangélico, das nossas igrejas, e fazermos essa pergunta muito honesta. O crescimento que nós temos visto é um crescimento baseado na palavra de Deus, numa fé sadia, na sã doutrina, ou é uma fé que tem crescido muito mais pelo que se pensa, pelo que se acha? Que o pastor Rick seja abençoado, ele e a sua família, seu ministério, sua igreja. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, meu querido amigo, pela palavra que muito desafiou e nos traz um alerta da parte de Deus. A nós, irmãos, eu quero neste momento trazer a você alguns recados muito importantes da nossa igreja. Essa semana, quero mais uma vez desafiá-los a terem os seus cultos nos lares. Amados, eu, enquanto estiver aqui, domingo após domingo, vou desafiá-los a, de fato, fazerem este culto na sua casa, para que vocês percebam quão necessário é na vida de vocês esse momento em lar, em família, onde você pode orar pelas suas necessidades como família. Você, sua esposa, seus filhos. É um tempo de voltar-se à palavra de Deus. Um outro recado, e esse é muito importante, eu peço que você preste muita atenção. Nós sempre estamos fazendo lives para você. Todavia, as próximas 4 lives que nós vamos ter serão lives gravadas. Preste bem atenção. Nós iremos gravar essas lives para você e você vai participar conosco tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, ok? Você pode assistir sempre na segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, tanto pelo canal do Facebook da igreja ou pelo canal do YouTube, da qual você está vendo essa pregação hoje. Um detalhe muito importante, mesmo sendo gravado, eu gostaria que você entrasse, curtisse, compartilhasse, mas deixasse os seus pedidos de oração nos comentários, tá bom? Você pode entrar ali, colocar os seus pedidos de oração, que nós vamos continuar orando pela sua vida. Tudo por ter colocado, nós temos uma lista que nós oramos todos os dias para que o Senhor possa intervir e abençoar a sua vida. Então, anote os dias, no dia 20, no dia 22, 24 e 27, ok? No dia 29, já volta ao normal ao vivo, como nós temos feito. Então, dia 20, 22, 24 e 27 deste mês, as próximas 4 lives serão gravadas, mas você pode participar e assistir tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Sempre às 20 horas, como é de costume, ok, amados? Domingo, às 9 horas, normalmente, na Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você a estar participando e a estar ouvindo uma palavra sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre o chamado que Deus tem para as nossas vidas, né? Também quero agradecer a você que tem dado o seu dízimo e a sua oferta. Quero pedir que Deus possa continuar te abençoando e fica esse convite para que você seja fiel a Deus no dízimo das ofertas. Hoje, pela graça de Deus, a nossa igreja tem visto um grupo de pessoas que realmente amam a Deus, realmente têm o seu coração voltado a ajudar a obra, realmente entendem o que significa dizimar, o que significa ofertar. Então, amados, quero agradecer a vocês. E você que quer ofertar, aqui embaixo está o número da nossa conta. É muito importante que você faça isso, que você nos ajude
desta maneira tão especial que nós temos colocado para você aqui, tá, ok? Uma outra coisa muito importante, após você depositar a sua oferta, não esqueça de enviar o comprovante para o nosso irmão Leuer, nosso tesoureiro responsável por contabilizar todas as despesas, entradas, para que ao final do ano a gente possa, como nós temos sempre dito, prestar a prestação de conta para a igreja, ok? Acabando o culto, também não esquece, após esse culto aqui, acesse nesse mesmo canal do YouTube o Momento Kids, que é um momento que nós temos feito para os nossos filhos, ok? Então você é nosso convidado a deixar o seu filho pequeno assistir e também enviar para amigos que vocês têm que têm filhos pequenos. No mais, louvamos ao Senhor por essa noite, agradecemos toda a equipe que trabalhou, que participou de forma efetiva para que este culto estivesse hoje sendo apresentado na sua casa para a sua família. Que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame sobre você a sua paz e a sua bênção. Convido você mais uma vez a estar orando comigo para que nós possamos encerrar este culto nesta noite. Vamos orar, amados? Bendito e bondoso Deus, Pai querido, Pai amado, agradecemos ao Senhor porque o Senhor se faz presente para nos abençoar com esta palavra que nos inspira, que nos desafia, que a Tua palavra de fato nos tire da zona de conforto, nos incomode a refletir mais profundamente sobre o que é Evangelho, sobre o que é cristianismo. Louvamos ao Senhor pelo tempo que tivemos de intercessão, de canções, pelo hino que proferimos, pelos textos que lemos essa noite, porque tudo isso é um privilégio que o Senhor nos dá em meio a tantas dificuldades que nós temos vivido. Eu louvo ao Senhor porque é o Senhor mesmo quem efetua em nós o querer como realizar. É o Senhor que nos desafia a vivermos para Ti, somente para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nesta noite eu peço a Tua bênção, neste final de culto, sobre cada casa, sobre cada lar que está participando conosco, que Teu Santo Espírito possa ser derramado sobre cada família. Abençoe a nossa semana que vai adentrar, em nome de Jesus, cuide de cada um de nós e não permita, ó Pai, que sejamos levados por ventos de doutrina. Que o Senhor nos ajude a refletirmos a Tua palavra e o Teu querer constantemente. Em nome de Jesus, se conosco e nos abençoe. Abençoe também agora o Momento Kids que vamos ter logo após o culto. Que as crianças sejam edificadas por Ti e recebam do Senhor aquilo que é a Sua vontade, Pai. Fica conosco, nos dê um restante domingo excelente e uma ótima semana debaixo da Sua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno e bondoso amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e abençoe demais a sua semana, em nome de Jesus.